Meus preciosos irmãos, saudações do nome do Senhor Jesus Cristo. É sempre um imenso prazer poder estar convosco uma vez mais. E estamos fazendo essa transmissão desde a cidade de São João da Serra, aqui no Piauí, estado do Piauí. E é a primeira vez que fazemos uma live especial, com a presença de vários irmãos que estão aqui da igreja. Temos a presença também do nosso irmão Darlan. E hoje nós vamos ouvir alguns testemunhos. Alguns dos irmãos vão narrar suas experiências com Deus ao longo desses 12 anos que a igreja tem sido fundada aqui desde o ano de 2013. E nós só temos que agradecer a Deus por todos estes anos, poder ver o povo de Deus firme contra todas as avalanches do inimigo, mas o povo tem permanecido firme em nome do Senhor Jesus. Então, para nós dar continuidade a essa transmissão, eu quero ler em Atos, capítulo 2, o versículo 37, onde a Escritura diz assim, ó: E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que, de bom grado, receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendiam as suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um necessitasse. E, perseverando unânimes, todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Deus nos abençoe, vamos orar. Deus, aqui estamos, nosso Pai, neste precioso momento, nesse dia, que o Senhor, pela sua graça, nos tem concedido a oportunidade de fazer esta live e poder ver Jesus, ver e ouvir preciosos testemunhos e poder, nosso Deus, ver a tua preciosa graça que tem se movido no nosso meio. E eu, Senhor, só tenho que te agradecer pela perseverança, Senhor, destes heróis da fé, aqui neste agreste, neste lugar, Senhor, aqui do Piauí. Senhor, abençoe a igreja local, Senhor, abençoe Jesus Cristo, Pai, a cada irmã, cada irmão, cada jovem, cada criança, que as tuas bênçãos sejam, meu Pai, com cada um. Igualmente, Senhor, pela audiência, os nossos irmãos em diferentes lugares do nosso país e para além de suas fronteiras, que esta live, Senhor, possa ser de uma grande bênção e de impulso espiritual para inúmeras pessoas, Senhor. Assim, Senhor, seja o Senhor ungindo cada um dos irmãos que é de falar, que é de testemunhar, que é o nosso Deus Pai de expressar com suas mesmas palavras a obra maravilhosa que o Senhor tem feito na vida deles. Nos ajude, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.
Ok, nós vamos ouvir um hino cantado pelo irmão Gabriel Gama, e então ele vai cantar um hino esta noite para a glória do Senhor Jesus, para a introdução. Depois o irmão Darlan também vai cantar um hino para a glória do Senhor Jesus Cristo. Então vamos ouvir o irmão Gabriel Gama. Senhor, te louvamos, proclamamos ser teu, com tua presença aqui nos encontramos, e com louvor te exaltamos. Viemos te adorar, prostrados em teu trono. Viemos te adorar, prostrados em teu trono. Viemos te adorar, prostrados em teu trono. E vem, Senhor, e toma o teu lugar. E vem, Senhor, e toma o teu lugar. Senhor, te louvamos, proclamamos que és rei. Com tua presença aqui nos encontramos, e com louvor te exaltamos. Viemos te adorar, prostrados em teu trono. Viemos te adorar, prostrados em teu trono. Viemos te adorar, prostrados em teu trono. E vem, Senhor, e toma o teu lugar. E vem, Senhor, e toma o teu lugar. Viemos te adorar, prostrados em teu trono. Viemos te adorar, prostrados em teu trono. Viemos te adorar, prostrados em teu trono. E vem, Senhor, e toma o teu lugar. E vem, Senhor, e toma o teu lugar. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém, amém. E vem, Senhor, e toma o teu lugar. Senhor, o Senhor tem um lugar especial. Aleluia. Vamos ouvir o irmão Darlan. A gente tem que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem te fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer a gente acreditar. E quase paramos sem forças e vigor, a gente lê a palavra
encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada. E ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu. E saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Aleluia, glória a Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que venceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que venceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus em ti, querido Senhor. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Para o ano de 2013, pela primeira vez, eu vim ao estado do Piauí, junto com o irmão Odivaldo Belo, da igreja de Manaus. Na época, pastoreava a igreja, o Tabernáculo de Jesus Cristo é Deus em Manaus. E o nosso irmão Edmar Rocha, que foi descoberto pelo irmão Odivaldo, e fui cortar cabelo com ele, e ali começou, então, o evangelismo, né? Trabalho. O irmão Edmar, então, creu nesta mensagem, foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, e depois, então, ele voltou para o Piauí. E eu não vou continuar com a história, porque eu vou deixar que ele mesmo, em sua mesma palavra, conte como foi a sua experiência, primeiro passo com Deus. E através dele foi que essa obra brotou, outros irmãos vieram, e é a razão que aqui, nesta cidade, no Agreste, no estado do Piauí, está então o Tabernáculo Visão Missionária, onde congregam aqui esses preciosos irmãos. Então, vou convidar o irmão Edmar Rocha, e sua esposa, a irmã Leonita Rocha, e nós vamos dar a bem-vinda, né, a este precioso casal, e seja em palavra deles mesmo, né, que vão, então, expressar ou testemunhar dessa experiência que eles tiveram nesses primeiros passos da obra aqui na cidade de São João da Serra, no estado do Piauí. Então, Modimar, bem-vindo. Irmã Leonita, bem-vinda também. E, bem, vamos ouvir vocês. Primeiramente, vamos ouvir o irmão Edmar, e depois ouviremos, então, a irmã Leonita Rocha. Bem-vinda em nome de Jesus. Mas, antes de prosseguir, irmão Edmar, eu sei que foi através da sua conversão, foi através da sua
dedicação, do seu esmero e também do seu desejo de trazer essa mensagem para a sua cidade. E essa foi a razão pela qual essa obra brotou, e aqui está essa igreja para a glória e honra do nome de Jesus. Então, bem-vindo, Madimar, e vamos lá então. Conte-nos. Deus abençoe, meu querido pastor Márcio. Experiência de ter me encontrado com a mensagem. Eu fui para Manaus em 2012. Conheci a mensagem lá em Manaus. Só que antes eu fui em várias igrejas das denominações, mas algo me incomodava porque eu estava buscando uma libertação para o momento que eu estava buscando uma libertação. Então, achei muito vazio e fiquei ali em Manaus uns dias. E graças a Deus, Deus enviou a família do irmão Edivaldo, como você já falou, ele, as suas filhas, sua esposa. E ali eu tive um momento de pergunta. E o que me impactou, pastor Márcio, não foi a maneira do irmão Edivaldo. Porque um homem, ele pode estar vestido de calça e ter uma camisa normal. Mas o que me impactou, eu fazer pergunta, que a gente começou a conversar e os filhos do Senhor, eles começam a conversar mais com as coisas de Deus, né? Então ele foi me perguntar algo e eu já estava impactado pelaquela maneira das irmãs se vestir. O que me impactou eu perguntar qual era o segmento bíblico que ele seguia. Então tivemos a liberdade de conversar ali e graças a Deus eu pude conhecer a partir daquele momento a mensagem, devido impactado pelas vestes de uma cristã, que é uma coisa, pastor Márcio, que eu posso ser uma pessoa chata, mas eu sou uma pessoa chata num bom sentido. Então, isso me impactou e, graças a Deus, tivemos os primeiros contatos. Ele perguntou se eu queria conhecer a igreja era lá no centro de Manaus, e lá conheci o pastor Márcio. Mas a coisa não é só, não para por aí. O que eu quero deixar bem claro, quero ser bem rápido, é que antes de eu ir para Manaus, eu passava um momento difícil no casamento. Deixar isso bem claro para os espectadores que estão ouvindo pela internet, como Deus muda o quadro. Então eu cheguei para ela, eu tinha meus 2 garotinhos, na época eles eram pequenos, e eu prometi para ela que se Deus visse que nós fosse criar os nossos filhos, ele iria fazer algo. Isso eu já saí daqui com isso no coração. Nosso casamento não estava tendo, estava bagunçado. Mas ela sempre, como uma cristã, sempre se colocou na posição dela. E eu, para ser bem sincero com todos, eu não tenho nada a esconder, era uma pessoa infiel, era uma pessoa da bagunça, vou dizer, um mundano, muito mundano. Porque o que eu tenho na minha mente é que nós, como cristão, se nós queremos ser cristão, vamos ser bom cristão. Mas se você é uma pessoa que você não é cristão, então use das melhores coisas que o mundo oferece. E foi isso que aconteceu. Eu usava bem as coisas do mundo. E graças a Deus, lá em Manaus, a história mudou. E me tornei um cristão dessa mensagem. E eu creio que pela a minha perseverança com Deus, eu cheguei aqui, fui falar para ela, ela ficou, logo ali, ela ficou muito assim, porque ela nunca tinha visto falar de profeta, batismo em nome de Jesus, que mulher pregadora a Bíblia não reconhece. Então eu fui passando para ela e mostrando dentro da Bíblia. Eu não fui falando só de boca, eu fui mostrando dentro da Bíblia. Passemos uns dias um pouco assim, difícil.
porque ela, na denominação, ela servia ao Senhor Jesus Cristo na Brasil para Cristo. Então, isso para ela foi um impacto, falar de profeta, e assim. Hoje ela pode falar melhor para mim, né, para nós aqui, que ela vai dar o testemunho dela. Então, eu só devo ao Senhor Jesus Cristo, em primeiro lugar, ao irmão Edivaldo, que o Senhor Jesus Cristo pegou ele e levou lá no meu salão, e, claro, a você, o pastor Márcio, que nos deu assistência daí para frente, me batizou. Eu pensava que eu vinha me batizar aqui no Piauí, mas quando eu tive esse encontro com a mensagem, eu disse, não, eu quero me batizar. E você estava lá, e graças a Deus. Foi batizado na Marina, né? Fui batizado na Marina. Foi uma grande festa nesse dia. Inclusive, eu quero aproveitar aqui e mandar um abraço bem grande, porque ele é bem largo, o irmão Rubens Melo. Quero mandar o meu abraço e um grande respeito que eu tenho pelo irmão Rubens. É peso pesado, né? É peso pesado, irmão Rubens, mas eu amo o meu irmão em Cristo, é um bom irmão e um bom espírito. Tá bem, amém. E, irmão Edmar, ao longo desses 12 anos do trabalho aqui em São João da Serra, o que mais tem lhe impactado ao longo desses 12 anos positivamente? Pastor Márcio, positivamente, eu tenho visto Deus agir. Eu tenho visto como o pastor Nick, lá da África, esteve aqui conosco no ano de 2023, onde Deus falou com ele que a irmã Leda cresce no Senhor Jesus Cristo, que viria o varão, e eles estavam querendo o casal, a irmã Leda e o irmão Rafael, mas infelizmente não estava sendo possível. Mas a partir daquele momento que o pastor orou, que o pastor falou para ela que ela teria um filho, logo ali, graças a Deus, com uns 3 meses. Então, eu vi a menina da irmã Paizinha, que teve um grande problema de saúde logo com 6 meses, acredito que 6 meses de idade, e Deus o curou, né, de uma enfermidade no pulmão. E graças a Deus, eu vendo pelo lado da perseverança, a gente tem que ser fiel ao ministério. Eu tive já convites para sair desse ministério, mas eu me permaneci assim, porque eu aprendi uma coisa, pastor Márcio: a fidelidade, ela faz muita diferença com o tempo. Você ser fiel à esposa, primeiro ser fiel a Deus, depois ser fiel ao ministério. Isso nos traz frutos maravilhosos que hoje eu estou colhendo. Eu sei que nós não somos perfeitos, eu não estou blindado contra uma queda. Eu tenho que estar nos pés do Senhor pedindo socorro todos os dias, isso graças a Deus eu tenho feito. Então, deixar bem claro que a gente só é forte se tiver com Cristo. Todo homem que desviar a atenção do Senhor Jesus Cristo, ele vai ser uma presa fácil para Satanás. Isso aí não tem a dúvida disso. Então, o que eu aprendi nesses anos e que tem me impactado, chegou primeiro o irmão Francisco, né? E depois veio os outros irmãos. E graças a Deus, não somos um número grande, mas eu não luto por um número grande. Eu luto por qualidade. Eu vejo qualidade. Muitas das vezes nisso eu sou chato, porque eu quero, e não só eu quero, a Bíblia nos exige sermos reverentes a Deus e perfeitos, porque a Bíblia diz que sem santidade é impossível ver a Deus. Exatamente. Ok, então nós vamos ouvir a irmã Leonita Rocha, ela que como disse, ela é o corpo e é pescoço, e ele é a cabeça. E a irmã Leonita, que tem sido uma guerreira do Senhor, uma mulher que tem se parado por Deus, tem sido um exemplo, com todos os seus defeitos, como todos nós temos, mas temos visto Deus operar na vida dela, e seu amor, seu carinho, sua atenção
É algo maravilhoso. Então, nós vamos ouvir também a irmã Leonita. Ela contará em suas palavras os primeiros passos e o que mais ele impactou ao longo desses 12 anos. Ouvi. Irmã Leonita, bem-vinda. Então, pastor Márcio, eu quero agradecer em primeiro lugar a Deus, né? Que tudo nós devemos a Ele. Agradecer a Deus, a minha palavra é gratidão. E o Senhor que sai de tão longe para nos ajudar. E a minha história é a que o Edmar já falou. Passei experiências difíceis no casamento. Eu já congregava na Igreja Brasil para Cristo. E era eu na igreja e ele no mundo. E daí veio era um crente Raimundo, era. E daí virou uma bagunça e terminou numa separação. E aí nessa dificuldade a gente busca mais a Deus, porque graças a Deus que apesar dos momentos difíceis, mas eu não desistia. Eu falava para o Senhor, Senhor, o que eu tenho que fazer? O Senhor falava, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Eu digo, é por aqui que eu vou caminhar. E daí ele foi a Manaus, a gente estava num momento de crise. Lá ele conheceu a mensagem, como ele já falou, e passou um ano por lá, depois a gente conversou. Ele queria que eu fosse. Eu falei, não posso, eu trabalho, tenho umas crianças pequenas, não vou sair daqui para um lugar que eu não conheço. E aí, como ele já contou, através do Senhor ele se batizou na mensagem. E aí foi uma dificuldade quando ele chegou aqui, porque ele já vinha falando, só que quando ele chegou eu não queria aceitar. Só que eu tinha uma coisa comigo, porque eu perguntava, como que Deus é três? Pai, Filho e Espírito Santo. E eu tinha sido batizada assim, e quando eu ia orar eu perguntava, mas eu vou orar a quem? O Pai, o Filho ou o Espírito Santo? Porque eu não entendia essa parte. E daí o irmão Divaldo ligou para mim uma vez, que ele falou que eu estava muito difícil de entender, o irmão Divaldo conversou. Logo vocês vieram também a São João da Serra. Ele chegou no mês de janeiro, e em maio vocês vieram. Foi onde vocês conversaram aí, sim. Eu compreendi, me batizei em nome de Jesus, e graças a Deus que dentro da mensagem desses 12 anos que a gente está na mensagem, eu só tenho a agradecer. Porque, como eu já lhe falei, a minha vida mudou como aquela borboleta. De uma lagarta para uma borboleta. Então, eu não tenho que reclamar. Tem mais dificuldade, não somos perfeitos, mas o que eu creio hoje é real. É real, eu não tenho dúvida. Então, eu agradeço muito a Deus pelo que Deus fez na vida dele, na minha, dos meus irmãos, que um foi buscando o outro. Ele chegou, foi eu, a irmã dele, depois o irmão Francisco, traz irmã Paizinho, irmã Adalto. E aí vai, graças a Deus, um trazendo o outro, e hoje estamos aqui, todo mundo. Então, eu tenho um motivo de agradecer. Eu falo, Senhor, eu sou muito falha, porque eu tenho 24 horas para te agradecer. E essa é o meu testemunho, que a minha vida mudou. Tenho 2 filhos, graças a Deus, que ainda não servem o Senhor como é para servir, mas são os meninos homens hoje, graças a Deus, que obedientes, não são aqueles filhos que dão trabalho à mãe, o pai. Eu posso deitar, sempre eu agradeço a Deus quando eu amanheço o dia, dizendo, Senhor, obrigado, porque eu pude deitar, dormir e saber que meus filhos também estavam em casa, né? Então, eu tenho motivo de agradecer a Deus por tudo na minha vida. Por ele, ser essa pessoa que Deus fez na vida dele, Edmar, pelos meus filhos, por você vir tão de longe. Isso é uma coisa que não tem preço, pastor Márcio. Eu amo a irmã Teodora como que seja minha mãe. Eu amo ela. E amo vocês. Eu só quisera fazer uma pergunta a mais à minha irmã. Se a senhora tivesse a oportunidade de voltar lá atrás, no início, ainda solteira e logo conhecesse o Edmar, a senhora casaria com ele novamente? Sim. Sim? Sim. Amém. Amém, minha irmã. Deus te abençoe. Amém. Obrigado. Amém. Então, o Edmar é realmente algo precioso ver isso.
Porque se ela diz que não, então ela não seria da mensagem. Eu queria só aproveitar a oportunidade, pastor, e mandar um abraço especial a todos os nossos amados irmãos espalhados na face da terra que servem ao Senhor na mensagem. E não me esqueça que o meu tudo, o meu absoluto é o Senhor Jesus Cristo. Mas eu tenho uma grande admiração e um grande respeito pelo nosso profeta. Olhar a história do nosso profeta, eu li aqueles livros sobre a história do profeta, isso é impactante, é uma coisa que, para mim, eu estou realizado em poder servir o Senhor nessa mensagem. E também não esquecer de mandar um abraço para cada um dos meus filhos, porque eu posso lhe dizer com toda sinceridade, sem nenhuma demagogia, eu sou pai, eu não sou palhaço, porque eu amo meus filhos, porque tá cheio de pai que não tá nem aí para os filhos. Eu amo eles, eu sofro muitas das vezes por poder hoje ser um homem que não posso ajudar financeiramente, mas eu tenho uma ajuda maior do que ser financeira. Eu oro todos os dias pelos meus filhos. Então, e agradecer por esse pequeno homem, mas só no tamanho, grande, muito gigante, na defesa que se posiciona pela palavra e que prega que ele não tem, vamos dizer, no ditado popular que a gente fala, rabo preso com ninguém. Então isso para mim é gratificante. E um abraço à nossa irmã também, Teodora, que eu tenho um grande respeito. E a gente se sente bem você sendo o nosso pastor. Obrigado. Deus te abençoe, Deus abençoe vocês. Amém. Deus vos guarde. No ano passado, nós estivemos cá, e então tivemos culto na roça, aqui a alguns quilômetros daqui, na casa do irmão Francisco, da irmã Maria da Paz. E Deus operou de uma forma maravilhosamente naquele lugar. E uma de tantas pessoas que oramos, houve uma que me impactou muito. E eu quisera, nesta noite, ouvir ela, né? Eu quisera ouvir ela, junto com o seu bebê. Eu quisera que ela narrara, primeiramente, falasse sobre como estava o estado da sua criança, do Gael, né, que é o nome do criancinha, o que era o Gael no ano passado e o que é o Gael hoje. Então, eu quisera que ela então narrasse essa experiência e esse presente de Deus na vida dela. Então, bem-vinda, sente-se aqui do nosso lado. Louvado seja Deus. Para a audiência, esse aqui é o Gael, é o pequeno bebê, entende? Que no ano passado praticamente estava desenganado dos médicos, mas hoje está aqui, como disse, feliz. Então eu quero que ela narre um pouco dessa experiência, o que foi que o médico disse, o que ele tinha, e a sua experiência na noite em que se orou por ele. Então, que Deus abençoe a ela e vamos ouvir então ela. Eu esqueci o seu nome. Rosa. É a Rosa. É a Rosa. Então ela está aqui e ela então vai dar o seu testemunho em nome do Senhor Jesus. Bem-vindo, Rosa. Obrigada. Boa noite. Estou aqui para contar o meu testemunho, que é o sonho de gerar. Então Deus me deu esse pequeno, mas não sabia o que estava por vir, né? No dia de ter ele, o médico falou que eu tinha contraído a toxoplasmose. Desde então, eu não tinha noção do que era, né? Aí fui para a maternidade, lá eu tive ele, passei para ter ele, tipo, passou do horário, e desde então fui para a sala. Quando cheguei lá, era exame, mais exames, e foi feito um exame, e ele tinha contraído a toxoplasmose. E eu fiquei muito nervosa, porque não sabia, né,
muito bem. E aí foi feito os exames. Aí quando fui para casa, eles me deram um monte de medicamento para dar para ele, que ele poderia passar 1 ano a 2 anos a tomando esse remédio. Só que aí a gente foi para casa, eu fiquei dando os remédios para ele e fiquei no acompanhamento lá, né? Que era 1 ano a 2 anos. E ai, gente. Não, tá bem. Sinta-se livre, liberdade, para você expressar aquilo que realmente aconteceu e não se preocupe, né? Estamos aqui, realmente uma real experiência com Deus. Foi uma real experiência com Deus. Então, para a audiência saber que o que ela sente é gratidão da parte de Deus e como foi que Deus agiu na vida dela e também dessa criança. Se quiser continuar. Sim, muita gratidão por ele usar os medicamentos só apenas 3 meses. Não foi 1 ano como disseram. E para a honra e glória do Senhor Jesus, hoje com 1 ano e 2 meses está correndo para todo lado. E na no dia 3, segunda-feira agora, ele teve alta e graças a Deus ele está bem agora. E eu só tenho a agradecer a Deus, o pastor Márcio, por ter vindo aqui ano passado, orou nele, fez a oração nele. E eu só tenho a agradecer. O meu momento agora é gratidão. Amém. Oh, glória. Amém. Então, você se sente feliz? Alegre? Muito feliz. Eu me sinto muito feliz por cuidar dele. Esse presente de Deus para sua vida. Presente de Deus na minha vida. Amém. Então, também, Rosa, que Deus te abençoe. Amém. E te agradeço por ter vindo, tá bom? Eu tenho a plena certeza que esse testemunho vai ajudar a outras pessoas em algum lugar para que essa fé seja elevada, para que vocês vejam que Jesus Cristo ainda é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele continua sendo o mesmo Deus. Assim que Deus te abençoe. Muito obrigado. Amém. Muito obrigada. Amém. Ok. No ano de 2023, foi 2023, nós fizemos uma viagem a São João da Serra, acompanhado do irmão Carlos Matos, da Alemanha, alguns irmãos de Manaus, e do pastor Nick Charneck, da cidade de Elizabeth, na África do Sul. Pela primeira vez, ele veio ao Brasil e fizemos então um roteiro por Manaus, Boa Vista, Letem, na Guiana Inglesa, e logo depois de Boa Vista viemos então para São João da Serra. Foi uma experiência extraordinária e aqui está um casal, eu vou pedir que eles venham aqui, é o irmão Rafael e a irmã Edileuza, que no ano passado foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. E então foi algo tão, eu posso dizer, impactante, de ver como é que Deus presenteou este casal com este presente que está aqui, que é o Isaac, né, quer dizer risa. Mas ela mesmo vai narrar como foi que Deus a presenteou com essa bela criança que está aqui. Esse é seu esposo, irmão Rafael, e essa é a irmã Edileuza. Então, bem-vindo, irmãos, e que Deus abençoe. Vamos ouvir, então, a irmã Edileuza e que nos conte como foi essa experiência maravilhosa. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. E aconteceu que meus pais eram evangélicos e eu não. Sempre gostava de ouvir, mas não era evangélico ainda. Mas um dia eu estava ouvindo, já depois que o pastor Márcio veio lá no culto, estava ouvindo o culto e Deus falou comigo grandemente. Falou, se você quer a bênção
que você quer, tanto deseja, então você tem que aceitar Jesus. E lá teve um culto lá na casa do meu pai, pastor Márcio, pastor Nico, e lá eu aceitei Jesus. Aceitei Jesus e logo em seguida teve um culto aqui na cidade. E aí Deus me presenteou essa bênção aqui, através do pastor Nico, pastor Márcio. Pastor Nico fez, irmã, vou fazer uma oração por você. E aí ele fez a oração e ele falou, irmã, vá para casa, crendo que a sua bênção vai chegar, pode comprar as coisas do bebê. Amém. Meus irmãos, e eu quero falar para vocês que eu fui para casa alegre, feliz, e no outro dia seguinte, eu fui na rua, comprei um sapatinho pro bebê, e comecei a comprar um monte de perfume, tudo que é de bebê. E aí meu esposo ainda falou assim, para que você tá comprando isso aí? Eu falei, meu filho, a bênção vai chegar, você não viu? Você ainda tá imaginando ainda? Eu já peguei para mim, já criei, Deus vai fazer o milagre. Aí ele falou, tudo bem. E aí comecei a esperar. Falei, agora é esperar no Senhor e descansar, que tudo é no tempo dele. E aí ele também aceitou Jesus, eu não falei antes, que ele aceitou também na mesma noite que eu aceitei. E aí eu falei, vamos buscar Deus. Buscar Deus, que Deus prometeu e ele vai dar. Vamos descansar. E aí, irmão, passou um mês seguinte, no outro mês, comecei a sentir umas coisas estranhas. Falei, Senhor, minha bênção já está aqui. Mas eu não vou fazer exame agora não, porque o povo vão achar que não. Deixa passar mais um pouco. Aí um dia eu estava indo para o interior, sozinha de moto, por casa da minha mãe. Chegou na farmácia ali, eu falei, não, acho que eu vou comprar o teste, já vou fazer, que chega lá já dou a notícia para minha mãe, que a minha bênção já está aqui a caminho. Parei a moto, voltei em casa, fiz o teste, na mesma hora já deu positivo. E aí fui para minha mãe, lá falei para ela começou a chorar, de feliz, porque para os médicos eu era estéril, mas o médico dos médicos me deu a minha bênção, porque eu era uma pessoa infeliz, porque eu queria casar para ter filhos. Então eu era aquela pessoa muito triste, aquela pessoa que faltava algo, e este algo que faltava era a minha bênção, que era meu filho. E aí, meus irmãos, eu quero falar para vocês que um dia Deus falou grandemente mesmo lá que ele era um menino, comprei um sapatinho azul, então, aí eu falei assim, Senhor, pois se for um menino, ele vai se chamar Isaac. Por quê? Porque Isaac é o filho da promessa, e quem me prometeu não foi o homem, foi Deus. Então, botei o nome Isaac. Fui muito criticada por esse nome. Teve gente que veio na minha casa, bater na minha porta, falar para me tirar esse nome, que não era nome de se colocar em gente. Eu falei, o nome é esse, que eu decidi e eu vou botar, porque esse nome não foi ninguém que me falou, foi Deus que me falou. Então eu vou colocar o nome dele Isaac. Se fosse mulher, era Esther. Aí, mas não era para ser Esther, era Isaac. E o Isaac veio, tive uma gravidez maravilhosa. Tive ele. Fui para casa da irmã Santa no dia 10 de abril. E Isaac veio nascer dia 28 de abril. Lá, tive outra experiência que Deus... Eu sempre ficava orando lá no hospital, orando a Deus, Senhor, e esse menino, a barrigona muito grande, sentindo dor, e eles induzindo remédio, injeção, e eu não conseguia ater ele. Aí de madrugada eu orando, e chorando, e aí meu esposo ficava preocupado comigo, perguntando, eu falei, eu tô chorando porque eu tô pedindo para Deus enviar um médico aqui para tirar essa criança, porque eu sei que eu não vou ter ele, e Deus me prometeu ele, e ele vai me dar ele para me cuidar e vivo. Aí ele, quando foi, passei o dia, passei a noite sentindo dor, o dia e a noite. No outro dia, as mulheres que estavam na sala lá, tudo já tinham tido filho, menos eu. Aí eu falei, ô Senhor, entra com a tua providência. De repente eu vi bater na porta. Aí entrou o médico.
Aí ele falou, mãezinha, o que você tá fazendo aí no meio desse rol de mulher com bebê e você não? Falei, doutor, eu tô aqui esperando a vontade de Deus. A criança não nasceu ainda. Ele falou assim, pois já já, mãezinha, nós lhe leva para a sala e vamos tirar essa criança que você não vai ter ele normal. E aí, assim, em seguida, nós fomos para a sala e lá tiraram Isaac. Começaram a cortar, irmão, e eu comecei a gritar. Ai, 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 muita dor. E ele falou, mãezinha, você tá sentindo? Falei, tô sentindo a dor, tudo. Ele falou, e agora o que que nós faz? É de tanto remédio que tinha induzido nela, e agora não tá pegando anestesia. O que que a gente faz? E eu escutando tudo ali. E ele aqui do lado, ele me acompanhou toda a gravidez, ele é um pai maravilhoso, um pai que sempre acompanhou em consulta desde então, e lá no nascimento do bebê foi ele que foi, minha cunhada estava lá, queria ficar lá, mas eu falei que preferia ele, e ele lá ficou. E aí, quando o médico falou, pois agora vamos dar anestesia, a anestesia geral. E aí deram anestesia geral, e aí tiraram o bebê. E meu maior sonho era de ver meu filho nascendo e eu ver na carinha dele e tudo, mas não vi nada disso. Aí ele pegou a criança, ficou com a criança no colo, depois levou para a sala, e aí a criança estava tudo bem. Foi feito todo tipo de exame da criança, e a criança, excelente. E os médicos lá, tudinho se apaixonaram por essa criança. Tinha 9 crianças lá na sala, mas o médico falou assim, eu não sei o que tem nessa criança, que essa criança é diferenciada dos outros. Nós não quer sair de perto dela. Eu falei, eu sei por quê. Eu sei o porquê. Eles ficavam falando o tempo todo, quando nós saímos, todo mundo ficou chorando por Isaac. Todo mundo. E aí, o médico que apareceu lá, tirou foto e tudo, e depois pergunta para o médico, cadê o médico que atendeu ela? Ninguém sabia cadê esse médico. O médico ficou do lado, segurou o tempo todo a minha mão, e depois ninguém sabia desse médico. Eu só falava outros médicos, mas esse que eu estava lá do lado, me segurando a minha mão, o tempo todo, enquanto eu tive a criança, enquanto eu voltei para a sala, ninguém conhecia. E esse médico, eu quero me dizer para vocês, meus irmãos, era Jesus Cristo. Amém. Que ele estava do meu lado, me acompanhou e ficou o tempo todo. E, por honra e glória, o meu filho é uma criança maravilhosa, nunca deu trabalho, viemos para casa, nunca foi criança de estar doente, nada. E, para honra e glória, estamos aqui na igreja e só temos que gratidão, agradecer. A gente fica até um pouco emocionada, porque é muita gratidão a Deus, que Deus fez por nós. Nós só temos que agradecer e pedir que Deus proteja nós e dê força para que nós possamos caminhar nesta caminhada para sempre. Para sempre, que nós possamos ter Deus sabedoria para nós criar nosso filho, sempre na presença de Deus. E eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que quando Deus promete, Ele cumpre. É só esperar e descansar no Senhor. Amém. Que Ele promete, Ele cumpre, que Ele cumpriu. Me deu minha bênção e eu sou uma mãe muito feliz hoje, sou uma mãe completa, porque tinha algo em mim que faltava, mas hoje esse algo já encheu, já completou, que é o meu filho. Isso eu estou um pouco emocionada, que é muita gratidão, pastor Márcio, e agradecer a você também, pastor Nick, por as bênçãos, e é isso. Passar aqui, eu posso passar para ele falar alguma coisa? Um pouco também. Deus abençoe os irmãos. Amém. Só uma forma de agradecimento, né? A Deus, e o pastor Márcio, e essa bênção, né, que a gente estava esperando e Deus determinou o dia e a hora que veio, né? É o Isaac. Uma forma de gratidão a Deus e agradecimento. Que bom, graças a Deus. Foram batizados no ano passado, né? Sim, no ano passado a gente foi batizado.
E eu quero dizer que foi a melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida. Eu me arrependo de não ter conhecido a Jesus mais antes. Eu queria ter conhecido era mais antes. Mas tudo é no tempo, né? Exatamente. Tudo é no tempo, eu ouvia sempre, mas tudo é no tempo. Mas o que eu quero dizer para vocês, meus amados irmãos, que Jesus Cristo é o único Salvador. E tudo que nós pede para ele dá. Ele dá no tempo certo. E não adianta nós querer as coisas antes do tempo, porque não dá certo. Tem que ser no tempo do Senhor. E é isso aí que eu quero agradecer a todos. E o pastor Márcio, a irmã Teodora, e todos os irmãos da igreja também, né? E agradecer cada um. E estamos aqui juntos para caminhar junto. E um ajudar o outro. Orar a Deus. Orar a Deus. Orar a Deus para que o Isaac tenha mais grande ver outro, né? Não sei. Se for da vontade de Deus, sim. Amém, né? Amém. Meus irmãos, muito obrigado. Deus Amém. nos abençoe. E Nós que seguimos só temos a adiante agradecer. todos juntos, firmes. Muito Amém. obrigado. Deus Amém. abençoe Eu que vocês. agradeço. Amém. Deus abençoe. Louvado seja Deus. Olha, realmente isso é impactante, primeira vez que eu ouvi isso aí desse médico, como é que o médico que opera, tá ali, cuida, ninguém sabe quem é. É incrível isso aí, viu? Isso aí é uma obra realmente sobrenatural da parte do Senhor, para você ver como é o nosso Deus, do que Ele é capaz de fazer por um filho, viu? Isso é maravilhoso. Vocês viram o irmão Rafael um pouco assim? Esse é o jeito dele, viu? É um homem de poucas palavras, mas essa é a forma dele aí. Não é que ele está triste não, viu? Ele está animado. Irmão Francisco, irmã Paizinha, esse casal maravilhoso. Nós vamos, então, ouvir eles aqui, o testemunho deles também. E depois vamos ouvir o irmão Adalto e a irmã Maria Antônia Fernandes. Né? Adalto Quirino Fernandes e a irmã Maria Antônia Fernandes. Mas aqui está esse casal lindo, esse contraste entre, né? Esse contraste aqui está o irmão Francisco, que também foi a seguir, né, após o batismo da irmã Leonita, da sua cunhada, e também das duas filhas, da sobrinha do irmão Edmar. Após, então, veio o pastor Darcy, nós pedimos para ele vir, ele veio apoiar a causa, o trabalho também. E aqui ele batizou 2 pessoas, eu creio que foi, não, 3, né? Foram 3 pessoas. Batizou aquela menina, né? Que mora ali perto do irmão Edmar, batizou a irmã Maria, a Francisca, a Maria Francisca, e o irmão Francisco. Então foram 2 Chicos, né? Praticamente. Uma Chica e um Chico. Foi então. E foi o irmão Francisco, que teve ali também, o irmão Francisco está aqui, tem colocado a causa de Cristo também nos seus ombros, e também ao lado dessa guerreira aqui, que todos os irmãos daí da internet sabem muito bem. Você sabe que sempre de trás de um homem tem uma grande guerreira, né? Pois é assim. E todos vocês que já conhecem a irmã Paizinha sabem como ela é. Eu chamo com todo respeito, com todo carinho, né, da nossa irmã, ela é como eletrificada, entende? A nossa irmã se move para tudo quanto é lado. É assim, se fosse jogador de futebol, então ela era destra, bidestra, tudo quanto era lado. Então, essa dádiva, esse presente de Deus, que Deus nos tem dado aqui para a igreja, e eu quero que o irmão Francisco testifique também da sua experiência, depois a irmã Paizinha. E então, vamos ouvir ele. Bem-vindo, meu irmão. Deus te abençoe. Amém. Deus abençoe a todos, irmãos. Está aqui, o que acompanha pela internet. Graças a Deus, agradeço a Deus em primeiro lugar pela oportunidade que estamos tendo aqui de falar do amor de Deus, compartilhar com os irmãos como Deus é maravilhoso, como Deus opera em nossas vidas, como Deus transforma. Como ele transformou a água para o vinho, né? Como nós sabemos da história. E dizer que, graças a Deus, eu
temos luta, né? Como qualquer um, mas temos vitória. E a palavra de Deus diz que tudo posso naquele que nos fortalece, né? E graças a Deus, a minha vida tem mudado. Depois que eu conheci a Cristo, já tem 9 anos que eu me batizei, e daí para cá eu venho lutando, né? Venho lutando, tem barreiras, entendeu? Mas tenho visto Deus operar na minha vida, na vida dos meus filhos, da minha esposa, e falar como que eu conheci, como que eu cheguei até a mensagem. Morava em São Paulo, a minha vida mais foi em São Paulo, e passei por várias igrejas, entendeu? Denominação, e não me firmava em igreja nenhuma, ficava uma temporada ali, aí já via que tinha coisa que eu não concordava, que não estava correto com a Bíblia, com a palavra de Deus, e aí eu já me despertava ali uma sede de procurar outra igreja, né, para mim ver se eu me firmava mesmo, entendeu? Ali já, mas não, eu ficava assim, andando de igreja, como fala, né, do Raimundo, da história do Raimundo, pé na igreja, um pé no mundo. E aí, graças a Deus, eu vi o irmão Edmar, nós morava vizinho, né, ele só mudou, mas a minha casa continua lá no mesmo lugar. Ele colocava as pregações lá do profeta, e só ele e a esposa dele, a família dele, né? Ninguém dava crédito, ninguém ia lá para ouvir, entendeu? Aí aquilo ali me dava assim uma curiosidade, assim, me despertava algo dentro de mim, né? Eu tinha que ir para ali para mim ouvir, entendeu? Como é que era ali, se há uma diferença, entendeu? Das outras dos ensinamentos que eu tive, entendeu? E ali, exatamente, foi como eu veio o pensamento, entendeu? E aí comecei me despertar a curiosidade, entendeu? De perguntar ao irmão sobre o batismo, como é que era o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, né? E o irmão com esse jeitão dele aí, entendeu? A gente teve muito assim, muito debate assim, né? Eu não queria concordar com que o irmão, só que o irmão falava e mostrava na Bíblia, na palavra, né? E aí, até que Deus tratou comigo, abriu meu coração, e eu creio, entendeu? Que eu batizei em nome do Senhor Jesus Cristo, creio na mensagem do profeta, ele foi um profeta para essa última era, um mensageiro, entendeu? E graças a Deus estou aí, e aqui somos muito criticados, somos conhecidos aqui como os crentes da mensagem, e somos criticados porque não temos um pastor local, mas eu tenho no meu coração, me dá até uma certa preocupação, um dia que eu ficar sem esse pastor, quem é que vai ser o meu pastor? No futuramente, né? Eu não sei, o dia de amanhã não pertence a Deus, mas já me desperta isso, porque o profeta diz que se você tiver um profeta, um pastor, que é um pastor que pregue, vive a Bíblia, ter um bom testemunho, um bom exemplo, cuide daquele pastor, né? Ore por ele, porque tá difícil para encontrar, né? E graças a Deus, agradeço muito a Deus por Deus ter colocado o pastor Márcio no nosso caminho, entendeu? Porque o pastor Márcio, ele não é um pastor local, mas eu prefiro dessa forma, entendeu? De que ter qualquer outro pastor que não pregue, que pregue, mas não vive, entendeu? Como fala, aquele pastor que prega contra o sistema, mas vive no sistema. Eu prefiro o pastor Márcio, não sendo local, de que esses certos falsos pregadores. E desejo as bênçãos de Deus de uma forma especial para ele, para a família dele. Ele tem uns bons testemunhos, o pastor tem que ter, os requisitos que a Bíblia fala, né, que tem que preencher. A sua família é um exemplo para nós, os filhos dele, família dele. Então, eu me espelho
na vida dele, dos filhos dele, entendeu? De coração, porque é uma família que a gente vê Deus neles, entendeu? E é esse Deus do pastor Márcio que eu quero, que eu tenho, que todos meus irmãos têm, entendeu? E graças a Deus, e Deus me deu uma família. Eu nunca tinha sido casado, já tive companheira, né? Mas não casado. Também nunca tinha sido batizado pelos outros denominacional. E Deus estava me reservando para mim ser batizado aqui na mensagem, entendeu? Porque eu ia para as outras igrejas, eu via lá os ensinamentos, mas nunca se me despertou para, né? Recebi muito convite para aceitar o batismo, entendeu? Mas nunca deu certo. E agradecer a Deus, a família que eu tenho, graças a Deus, temos luta, problema, mas a palavra de Deus diz que nós temos que ser como uma luz que vai brilhar, né? Até um dia, que ainda não somos perfeitos, porque estamos aqui nessa dimensão na Terra, né? E Deus me deu uma ótima família e tenho visto milagre operar na nossa vida, na vida dos meus filhos. Tem a minha Manuela ali, teve um problema de saúde sério, e hoje, dentro de casa, eu vejo ela assim como um milagre. E minha esposa, que eu vou deixar essa parte para ela, que ela sabe expressar melhor, contar melhor. E somente agradecer a Deus. E pedir a Deus que Deus tenha misericórdia de todos nós, né? E muito obrigado pela oportunidade. Deus abençoe a todos, meus irmãos que acompanham pela internet. E graças a Deus estamos aqui, pela graça. Ok, então nós vamos ouvir a irmã Paizinha, a Maria da Paz, esposa do irmão Francisco. E se ela chorar, não se preocupe, porque ela é chorona mesmo, viu? Mas ela vai narrar em suas próprias palavras essa experiência realmente que Deus fez e tem feito na vida dela e dela, de sua família também. Então eu vou deixar com vocês a nossa irmã Maria da Paz, em nome de Jesus. Venha, minha irmã. Deus abençoe. Deus abençoe, meu pastor. Deus abençoe meus irmãos que estão ouvindo. Eu sou muito grata a Deus, pastor Márcio. Sou muito grata a Deus por Deus ter me colocado nesse caminho, entende? Nesse caminho com um pastor rígido, que nem o senhor. Porque eu poderia estar em qualquer uma outra igreja, servindo a Deus e sendo enganada, né? Mas Deus me reservou para ser ovelha do Senhor, né? Então, hoje eu sou muito grata. E através do Senhor, Deus tem usado o Senhor e nós temos visto muitas maravilhas, sabe? Minha vinda aos caminhos do Senhor não foi, tipo, uma facilidade, como eu vi os outros irmãos aí, que vieram tão fácil, o Senhor chamar lá no altar e eles ir, e todo mundo dá glória a Deus. Não, o meu foi sofrido. Foi através da minha Manuela, né? O Francisco falava muito, ouvia muito as pregações do Senhor, mas era irritante, porque o Senhor gritava demais, viu? Me irritava. O Edmar Rocha, nossa, era o crente mais chato que eu via na minha vida. Porque lá era briguento, era encrenqueiro, o homem, e juntava ele e o Francisco, me tirava muita paciência. Mas o Senhor tinha me reservado para esse povo, tá? Para caminhar junto com esse povo, para servir um Deus real, para ter um batismo correto. Então, quando minha Manuela tinha 4 meses, minha Manuela adoeceu. Desenvolveu na Manuela uma bactéria pulmonar, na época. E a Manuela ficou internada por 32 dias. E eu acho aí que ela estava mais ou menos, acho que com uns 15 dias de internação, a Manuela teve uma parada cerebral, né? E eu ouvia, e estava guardado dentro de mim, entendeu? Mas eu era muito rígida. As roupas da irmã Teodora eram muito rígidas para mim, entendeu? Porque eu era muito rebelde. E daí eu falava assim, não, eu não posso ser crente junto com o Francisco, não, porque se eu for, meu Deus do céu, eu vou envelhecer demais. Mas hoje eu sou muito grata a Deus, pastor Márcio, por ter envelhecido da forma que eu achava, porque dessa forma que eu vejo hoje
que está certo. Por que que eu vejo que hoje que está certo? Não é porque a irmã Teodora se veste assim que eu vejo que está certo, é porque está dentro da palavra. E o Senhor tem pregado. E quem não tem feito isso é porque não quer, o Senhor tem pregado. Então, é responsabilidade nossa hoje, né? Então, hoje eu sou tão grata a Deus, pastor Márcio, me vestir como uma velha. E daí eu não via... E daí, na época, eu não me via ser crente, tá? Ser ovelha do Senhor em momento algum. Mas aí, Deus me queria aqui. E daí, quando a Manuela adoeceu, eu sei que Deus não queria, mas Deus permitiu para poder me resgatar de lá, entende? Porque eu acho assim, Deus vivia tão preocupado com a minha alma no mundo, minha alma jogada, igual uma folha seca, indo para lá e para cá, que Ele permitiu. Ele permitiu, e quando minha filha estava com uns 15 dias de internação, ela teve uma parada cerebral, e o médico falou que não tinha solução, não tinha. Mas eu tinha ouvido muito o Senhor pregar sobre Lázaro, né? Que Deus tinha arrancado lá da sepultura com 4 dias. E daí eu, lá diante dos médicos, da medicina, quando uma criança tem uma parada cerebral, ou qualquer que seja um paciente, nessas horas os médicos correm tudo, né? Antes de ter uma parada, antes de complicar a coisa, eles não estão nem aí pro paciente. Agora, quando acontece, aí eles correm tudo. Então tinha muito médico, tinha muita enfermeira, e nessa hora eu gritei pro Senhor, me dá minha filha de volta, Deus, me dá. Me dá, porque se o Senhor me der a minha filha de volta, eu vou servir ao Senhor lá naquela igreja rígida, lá naquela igreja do Edmar Rocha. Então foi isso. Então por isso que eu falo assim, que meus irmãos, eles têm muita sorte de se render diante do Senhor, o Senhor orar e os outros dar glória a Deus. Não, eu fui diante do homem, sabe, do homem do mundo, o homem que crê só na medicina. E lá eu gritei, mas só que nessa hora apareceu uma enfermeira, que ela também cria em Deus. Ela falou assim, eu também creio que Deus vai te dar a tua filha de volta. Eu falei assim, eu quero servir ao Senhor lá naquela igreja. Se o Senhor me der a minha filha de volta, eu vou servir ao Senhor lá naquela igreja do Edmar Rocha e ser ovelha daquele pastor, né? Só que como eu não tinha muita intimidade com o Senhor, eu não sabia nem ter o nome, porque se eu tivesse, eu tinha gritado, né, do pastor Márcio. Mas lá foi difícil, mas na mesma da hora, pastor Márcio, que eu fiz esse voto com o Senhor, Ele me deu minha filha de volta. Amém. E assim, não só a Manuela, nossa, é muitos milagres que Deus tem feito na minha vida. Porque eu acredito que Deus me guardou desde lá do passado, né? Desde quando eu não tinha obediência, Ele me guardou para hoje eu contar o que ele tem feito na minha vida e faz na vida de qualquer um, é só crer. Porque, assim, Ele me guardou de muita dificuldade, de muito sofrimento, e Ele me guardou, sabe? À beira da morte, Ele me arrancou, sabe? De frente de faca, Ele me cuidou. Então, Deus tem cuidado muito de mim. Do Caleb, quando eu engravidei do Caleb no período da pandemia, com a gestação, tudo muito bonitinha. Só que quando deu do 6º mês, eu estava com 6 meses, 3 semanas de gestação, o Caleb resolveu vir. Eu tive um deslocamento de placenta, então eu saí daqui sem solução. Fiz uma ultrassom, o médico disse que era feto sem vida e mãe em grande risco, entende? E assim eu fui para a maternidade de emergência, né? Dentro de um quadro de emergência. E quando cheguei lá na maternidade, foi muito rápido, porque meu quadro era muito crítico, e foi muito rápido para mim ser atendida, só que o primeiro que eu passei foi por uma obstetra, e ela já me pediu uma ultrassom, porque eles queriam ver o estado da criança, a criança tinha vida ou a criança não tinha vida, porque um parto de uma criança com vida, eles fazem com mais delicadeza, uma criança sem vida, eles tiram de qualquer jeito. Então, lá, quando eu estava na cama, o médico fazendo a ultrassom, ele liga para a obstetra que tinha pedido a ultrassom e falou, doutora, reserva um leito. Aí ele falou lá pelo um código, né, que eles falam pelos códigos assim. Aí, só que ele estava com muita pressa, porque ele estava vendo o meu quadro que era crítico, e ele com muita pressa, e ele estava no Viva Voz. Aí a médica foi e disse assim, sim, já reservei 2 leitos de UTI, um para a mãe e um para o bebê. Ele disse, não, aqui sem solução, aqui é feto sem vida.
um leito de UTI somente para mãe, né? Aí ele já viu que eu tinha ouvido, então ele já pegou e esclareceu que era um leito de UTI. Porque se ele não tivesse esclarecido, eu não sabia que leito que ele estava pedindo para mim. E daí eu fui para o centro cirúrgico, né? De emergência, um quadro de emergência. E quando tiraram o meu filho, e eu crendo. Olha, pastor Márcio, Deus permitiu que tudo em mim se desmoronasse. Mas a mente não. Então a fé estava viva dentro de mim, tá? Eu poderia estar totalmente frágil, mas a fé estava firme. E eu falava para o Senhor, o Deus que me deu a Manuela de volta, depois de uma parada cerebral, é o mesmo que vai me dar o meu filho de volta. E eu sabia, pastor, porque o Senhor tinha me mostrado o Caleb em sonho. Esse Caleb bem aqui, Deus já tinha me mostrado ele em sonho. E daí, quando eles tiraram o Caleb, infelizmente, sem solução de vida. E daí, muito rápido, eles tentaram reanimar por 8 minutos, não conseguiram. Chamaram uma psicóloga, que a psicóloga viesse tratar logo comigo para poder me falar que meu filho não tinha vida, né? E eles achavam que eu estava lelé, né? E eu não estava. Eu estava consciente, eu sabia em quem crer, entende? E daí, quando aí a médica veio conversar comigo e falou para mim, perguntou tudo sobre mim, sobre os meus filhos, eu super consciente. E ela perguntou assim, como seria o nome desse bebê? Aí eu disse, como seria? Não, doutora. Como é? O nome dele é Caleb. Aí ela disse assim, Caleb, esse nome não é estranho. Eu disse, não é mesmo, ele é bíblico, doutora. Aí ela foi e disse assim para mim, e se por acaso o Caleb não tivesse nascido com vida, mãezinha, como você reagiria no momento? Eu disse assim, doutora, para a senhora existe um por acaso, para mim não existe por acaso, para mim existe uma fé. Deus me prometeu um filho vivo, e o meu filho está vivo, porque eu sirvo um Deus real, um Deus que dá vida mesmo morto. Aí ela foi, quando eu falei assim, pastor, aí eu ainda falei mais assim para ela, em momento algum, durante toda essa gestação, Deus nunca me mandou pagar plano de caixão. Ele me mandou eu comprar berço, e em casa tem um berço esperando o meu filho. Quando eu falei, o meu filho começou a gritar. Amém. E Caleb, pastor Márcio, ele é de 6 meses e 3 semanas. Ele é de 6 meses e 3 semanas, e ele começou a chorar, e daí eles foram procurar tudo nessa criança. Ele não foi para a incubadora, ele não necessitou de nada. Então, isso não é porque eu sou merecedora, é porque Deus é bom. Amém. Ele me deu esse milagre. E o Senhor tem feito muitos milagres na minha vida, pastor. Uma cobra cascavel me picou, eu fiquei 4 dias para chegar a um atendimento correto, e Deus me sustentou. Eu cheguei em Teresina com 5% dos meus rins, e Deus me segurou. E não era porque eu era forte, pastor. De momento algum. Não era, a Maria da Paz não é forte. É Deus que é bom. E Ele me sustentou. Entendeu? Ele me sustentou e sustenta qualquer um. É só crer. Entende? Então, durante este período que eu vim, né, o ministério do pastor Márcio, e passei a caminhar nesse caminho estreito, Deus tem feito muita coisa na minha vida, pastor Márcio. Através do Senhor, eu já vi muitas maravilhas, muitos milagres acontecer através do Senhor, o Senhor orar, e criança ser curada de problema cardíaco, pronto para ir para o centro cirúrgico e ser curado, de tumores. Nossa, eu já tenho presenciado muitos milagres. E Deus tem agido. Amém. Deus tem agido nesse São João da Serra e está pronto para dar mais e mais milagres. É só crer. E eu sou muito grata a Deus, pastor Márcio, pela sua vida, pelo Senhor, por o Senhor se deslocar de tão distante para vir atender nós aqui. Sou muito grata, sabe, pelo exemplo da irmã Teodora, porque através da irmã Teodora, nossa, eu tenho aprendido muita coisa. Porque mesmo que ela não fala, não precisa ela falar, ela dá exemplo só na maneira dela, ela dá exemplo. Não precisa, a gente já não dá nem oportunidade para que ela chame a atenção, porque quando ela chama a atenção é meio doído. Então, porque ela já dá exemplo que só precisa nós olhar e já é exemplo, não precisa mais nem ela chamar a atenção. Então, eu sou muito grata a Deus, pastor Márcio, hoje, pela rigidez do Senhor, sabe? Da irmã Teodora, dos seus filhos, os que eu conheço, e acredito que todos são do mesmo jeito, porque são, né, criados pelo mesmo pai rígido. Hoje eu sou muito grata, porque só assim eu tenho aprendido a criar meus filhos. Porque eu tenho certeza que eu não consigo
fazer que nem o senhor, mas eu tenho procurado copiar, tá? E isso já tem surgido muito efeito na minha vida, na vida dos meus filhos. E hoje eu sou muito grata a Deus por o senhor ser o meu pastor, tá? Obrigado. Sou muito grata a Deus. Obrigado por essa honra. Quero falar para todos os irmãos que estão acompanhando pela internet, os que estão aqui, essas maravilhas que Deus tem feito em nossas vidas, na vida de nós todos, irmão Rafael. Ele é o mesmo Deus que opera hoje, ele faz na sua vida também. Ele está de mão estirada. Quem crê, ele está com as mãos abertas para receber. Nós temos que dar o primeiro passo e aceitar como o nosso único suficiente Salvador Jesus Cristo. E Deus é maravilhoso e está aí de mão estirada para quem quiser. Amém. 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 Meus amados, olha, que Deus vos abençoe. Eu estou realmente muito satisfeito de ouvir o testemunho de vocês. O pastor Darcy foi que batizou você, né? Amém. Foi. E a irmã que batizou... Foi eu que batizei. Então, uma preciosa família. Olha, convido-vos a todos vocês, eu vou convidar todos, viu? Quando vier a São João da Serra, se em algum momento estiverem por aqui, saiba que aqui tem um pequeno rebanho que ama muito essa mensagem, ama muito o Senhor e tem visto o sobrenatural diante deles. Você que ore por esta obra aqui, ore por este trabalho, porque a obra do Senhor, toda a glória é para o Senhor Jesus Cristo. Eu lhes agradeço a vocês, Deus os abençoe, muito obrigado, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Bem, nós estamos então, vamos ouvir ainda mais alguns testemunhos, e antes que o irmão Adalto e a irmã Maria Antônia Fernandes, né, passe, vamos ouvir uma moça que está aqui conosco, louvado seja o nome de Jesus, aleluia. Então, venha, irmã. Em nome de Jesus Cristo, é a nossa preciosa irmã Maria Santa. Uma Maria Santa, que pela graça de Deus, Deus tem trazido a ela esta gloriosa mensagem, e no ano passado também ela foi batizada no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, vamos deixar com ela que ela narre sua experiência e o que mais tem impactado na sua vida. Bem-vinda, minha irmã, Deus lhe abençoe. Obrigada, pastor Márcio. Então, estou muito feliz de ter me batizado, de ter conhecido a mensagem através da minha prima, a irmã Paizinha. E me batizei há um ano atrás, né, juntamente com meu irmão e a minha cunhada e minha sobrinha. Então, nossa, daí só bênçãos têm acontecido. Eu estava com os problemas de miomas e os médicos falavam que eu tinha que fazer uma esterectomia, né, total. E eu clamei a Deus e o pastor Márcio falou para mim: você crê que Deus lhe cura? E eu falei: sim, eu creio. E aceitei. E hoje estou curada. Amém. Graças Glória a Deus. Aleluia. Só gratidão ao Senhor Deus. E muitos milagres têm acontecido na minha vida, na vida dos meus filhos. E é muito maravilhoso, só alegria, só felicidade, só gratidão ao Senhor Jesus Cristo. E é muito bom, muito gratificante, maravilhoso. Nesses anos, nesse tempo que a irmã está nessa mensagem, nesse ministério, o que mais tem lhe impactado durante essa caminhada? O que a irmã poderia dizer com respeito ao que mexeu com a irmã, o que lhe impactou mais durante esses anos que a irmã está nessa mensagem? Olha, ver os meus irmãos todos e a mim mesma, né? Muito feliz e, nossa, muitos milagres, né? Amém. Na minha vida, na vida dos meus filhos, na vida dos meus irmãos, é tudo de maravilhoso, na vida da minha família, da minha irmã, Maria da Paixão. Meu Deus, só gratidão ao Senhor Jesus. Amém, minha irmã. Bom, minha irmã Maria Santa, eu desejo que Deus te abençoe maravilhosamente. Persista nessa jornada, nessa caminhada.
Sabemos que a vida cristã não é fácil, é uma vida que não é um mar de rosa, mas também não é um inferno, como muitas pessoas entendem. Já não aguento mais, já não suporto mais. Mas a Bíblia diz: o justo com dificuldade salvar-se-á. Então, se o justo com dificuldade salvar-se-á, onde fica então o pecador, o beberrão, o assassino? Então, eu creio que todos nós temos um privilégio tão grande, dado Sim, por Deus, de Ele despertar em nós essa gloriosa palavra, essa gloriosa mensagem. Então, como a irmã se sente nessa de ter, não somente ter conhecido a mensagem, mas em ter conhecido o autor dessa mensagem, o Senhor Jesus Cristo? muito feliz mesmo. Nossa, Amém. sem explicação, assim, é muito gratificante, muito feliz. Amém, amém. E antes eu era católica, né? Então, vendo os milagres acontecendo através dos meus sobrinhos, né? Que são os filhos da Paizinha, e fui conhecendo, e a Paizinha falando para mim sobre a mensagem, e eu participando sempre, até que Tomou decisão. um dia maravilhoso, Deus falou assim: venha. Amém. E hoje estou aqui, muito isso mesmo. feliz. Em nome de Jesus. Deus te abençoe, minha irmã. Muito obrigado. Amém. E bom, persista até o final. Amém. Muito obrigado. Deus te abençoe. Obrigada. Vamos ouvir aqui o irmão Adalto Quirino Fernandes e sua esposa, a irmã Maria Antônia Fernandes. Louvado seja o nome de Jesus. Não se preocupe, isso aqui não foi causado, entende, com um cabo de vassoura, não. Isso aqui foi, entende, simplesmente. O irmão Adalto teve um acidente não faz muito tempo, e ele é um milagre do Senhor Jesus, de acordo com a narrativa, o que ouvimos, a experiência que ele passou, a moto que está ali, os pedaços. Ele está vivo pela infinita graça de Deus, e hoje ele esteve no médico, e o médico encontrou realmente maravilhosamente bem. Então ele vai narrar, entende, a sua experiência também, e o que mais tem impactado nele durante esses anos na mensagem. Eu sei que a irmã Maria, ela é de poucas palavras, ela não é de muitas palavras, mas o irmão Adalto se já é um pouco mais de mais palavras. Então eu vou deixar com ele e depois iremos ouvir a irmã Maria Antônia. Em nome de Jesus, bem-vindo, esse casal maravilhoso. Esse é o casal Fernandes, viu? Fernandes, bem-vindo. Pastor, é um grande prazer e uma grande honra poder estarmos aqui reunidos em nome do Senhor Jesus Cristo e ter o Senhor como pastor. Obrigado. Porque antes eu era católico, quando eu ia falar de crente eu não queria nem saber. Meu avô era crente da Deus e amor. Deus é amor. Quando ele chegava para falar da palavra de Deus, nós fugia como se... Eu acho que nem fala um ditado popular, né? Que o cão foge da cruz, né? A gente não queria saber da palavra de Deus. Até então, quando eu vim conhecer a Maria, daí a gente veio, eu passei a morar aqui em São João da Serra, e passei a ouvir o irmão Francisco, a irmã Paizinha, o irmão Edmar, falando sobre a palavra de Deus, e por mais insistência mesmo do irmão Francisco, sempre ele insistia. E a irmã Paizinha também sempre falava também da palavra de Deus para a gente, e passou um dia despertar em mim, Deus despertou a vontade de ler a Bíblia. Nós não tínhamos Bíblia, aí eu peguei a Bíblia emprestada com a Francileide da Ortídia, que se chama Ortídia, né? E aí ela... Até o jumento tá contente hoje. Até o jumento tá Até o jumento tá louvando ao Senhor Deus hoje. Então, pastor, eu passei a ler essa Bíblia. E li essa Bíblia do começo ao fim, né? E daí, então, eu passei a perceber o que Deus quer de nós, né? E muitas coisas eu não entendia, mas teve uma história que me impactou muito quando eu li a história de José.
né? De José e dos irmãos dele, do pai, tudo, por exemplo, uma história bem clara que a gente percebe a ver, e com as explicações que vocês dão, a gente vai entendendo cada vez mais. Não entendia sobre o batismo, qual o batismo verdadeiro, mas também não, como é que eu vou dizer, não achava que era correto aquele batismo, né? O batismo em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, né? Até então, quando eu vim entender que quando o anjo apareceu a Maria e disse que ela ia conceber do Espírito Santo, e o anjo apareceu a José e disse que o nome do que era para colocar no que Maria estava gerado era Jesus, né? Então, ali, quando vocês explicaram tudo isso, que eu fui entender que o nome de Pai, de Filho e Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo, aí sim ficou claro para mim. Foi aonde eu vim aceitar o batismo, aceitar o Senhor Jesus Cristo e ser batizado nas águas pelo Senhor, né, em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso para mim foi uma grande honra e a melhor decisão que eu pude tomar junto com minha esposa. Porque primeiro eu aceitei, eu começava a ir para a igreja e ela ficava em casa. E ela disse que ficava em casa e era como se algo assombrava ela dentro de casa. Né? Aí depois ela começou a ir também. Então, isso foi muito impactante nas nossas vidas, porque assim, a gente era católico e ao mesmo tempo a gente aceitar, conhecer o que Deus quer de nós, a gente aceitar e passar a caminhar nos caminhos do Senhor. Deus nos buscar do mundo para o caminho do Senhor, né? E hoje a gente vai perseverando e buscando cada vez mais. Mas, nessa hora, muitas das vezes a gente relaxa, a gente negligencia, por falta de, às vezes, de orar, de ler, de buscar mais do Senhor. Mas Deus, mesmo assim, vem nos sustentando, vem nos dando força para a gente lutar. Então, isso para nós é um grande privilégio, uma grande honra. E, ultimamente, agora, foi o que o Nelson falou desse acidente que aconteceu comigo, né? Então, eu creio que hoje eu sou um milagre vivo. Por conta do que aconteceu, do que eu passei, e eu estar aqui hoje caminhando, ainda não 100%, mas sim, eu creio curado e se recuperando de algo que já estou bem melhor, né? Ainda ficou algumas sequelas, mas estou me recuperando. Graças a Deus, pela força e misericórdia do Senhor, estou me recuperando bem. Graças a Deus. Então, é isso, pastor. É só gratidão. Amém. De ter esses irmãos ao nosso redor, dando força, orando. Agradeço por cada oração de cada irmão que orou por mim. Porque a oração, ela surte um efeito muito grande. Exatamente. Né? Porque, que nem o médico falou, eu ia ficar 4 semanas da cadeira de roda para a cama e em menos de, vamos botar aí, uns 15 dias, eu já comecei a me levantar com a ajuda dos outros, sim, mas botar os pés no chão e dizer assim, hoje eu quero caminhar. Amém. E eu ia lá e conseguia caminhar. Amém. Né? Então, eu creio que Deus nos ouviu as nossas orações e nos atendeu e nos ajuda. E tem nos ajudado a cada dia. Então é isso, pastor. Amém. Ok, então vamos ouvir a irmã Maria Antônia Fernandes. Ela, em suas palavras, também narrará sua experiência, o que mais tem impactado ao longo desses anos. Então vamos ouvir a irmã Maria Antônia. Pastor, Deus abençoe cada um que está acompanhando através da internet. É um prazer, pastor, estar aqui. É um privilégio muito grande poder caminhar nesse caminho que é servir ao Senhor. Sabemos que tem momentos difíceis, de dificuldade, mas sabemos que tem um Deus que sustenta, né? Que guarda. Então, pastor, a minha experiência é maravilhosa, porque a partir do momento que eu decidi a servir a Cristo, tudo mudou na minha vida. Amém. Hoje eu falo para todos que eu sou um milagre vivo de Deus, porque Deus sustentou desde o início, né? E Ele já sabia tudo o que ia acontecer. Então, tudo está nas mãos do Senhor, eu creio, e minhas palavras são poucas, pastor. Mas só gratidão ao Senhor, gratidão pela vida do meu esposo que está aqui caminhando firme e forte, né? E estamos aqui na luta, né? Dia após dia, e crendo que Deus está no controle de tudo. Como a irmã se sente vendo a intervenção divina de Deus na vida de seu esposo?
Ah, pastor, isso é algo gratificante demais, muito prazeroso. Poder ver ele caminhando, porque eu vi ele e os médicos falando, as chances são poucas. Uau, sim. Já são poucas. Isso. E aí aquilo ficava na minha mente, eu digo, mas eu creio em um Deus que sustenta, que dá, que faz milagre onde o médico não vê, né, pastor? E com 15 dias ele voltou a ter os movimentos, foi um prazer poder ver ele soltar a cadeira de roda e caminhar pela casa. Foi muito gratificante. Lavar os pratos também, né? Sim, com certeza. Poder ajudar, né, pastor? Então é muito gratificante, pastor. Amém. E toda a honra e toda a glória é dada ao Senhor Jesus Cristo. Amém. Pela vida dele. Amém. Bom, então que Deus nos abençoe. Amém, Desejo pastor. que o Senhor aperfeiçoe a obra que começou na vossa vida, né? E que realmente a obra que Deus começa, Ele vai concluir. Já é um bom sinal que hoje você teve no médico, a avaliação foi excelente, né? E, claro, ainda há determinadas, como eu disse, que tem que guardar algumas regras médicas, mas cientificamente, graças a Deus, os nossos irmãos também, eu sinto muito feliz e alegre de poder ter esse privilégio, essa honra de ver o irmão caminhando e conosco também. Temos compartilhado aqui, estamos justamente fazendo essa transmissão na casa dele, e aqui nesta sala é onde nós se converteu no hotel aqui é onde nós viemos tomar o de jejum, aqui o café da manhã com eles, e nos sentimos muito felizes, olha, agradecidos de Deus por essa preciosa família. E orem por eles, porque eles também estão em expectativa, esperando esse milagre da parte do Senhor, da intervenção divina na vida da irmã Maria Antônia, e para que Deus também possa presentear a eles o sonho que eles realmente almejam em ter, como disse, aquela pessoa que anda sujando as paredes, colocando as mãozinhas, entende, com carvão, com coisas, sujando as paredes, né, derrubando as coisas da geladeira. Orem, eu peço a oração por esse precioso casal, e realmente é gratificante. Eu tenho muito que agradecer a Deus pela vida desse casal. Que Deus abençoe vocês, muito obrigado pela vossa participação, e seguimos adiante. Muito obrigado, Deus abençoe. Amém, amém. Muito bem, então agora nós vamos ouvir uma moça que está aqui conosco, a nossa irmã Rafaela Almeida, né? Almeida. Ela, quando chegamos cá, ela era nada mais que uma pequena menina, hoje já é uma mocinha, e ela, com todas as suas batalhas, suas lutas, suas dificuldades, entende? Mas ela tem prevalecido, tem permanecido, e sabemos que todo jovem tem as suas lutas, tem suas batalhas, tem suas dificuldades, mas é tão maravilhoso quando nós temos esse Deus que peleja por nós. Amém. E temos também mãe, pai, que estão ali conosco, olha, nos advertindo, nos mostrando, olha, não é assim. E não somente isso, quando temos um ministério que se preocupa também, né? Se preocupa também por eles. E mesmo distante, mas ali, ó, advertindo, dizendo, olha, a coisa é assim, assim, assim. E eu posso dizer que hoje ver jovens, como na idade dela, permanecer no caminho e estar servindo ao Senhor, é uma obra, é um milagre de Deus, porque hoje os jovens, todas as moças, estão sempre muitas já com bebês, com 1, 2, 3 homens, e uma vida completamente desarranjada, desequilibrada, e outros nas drogas, uma vida completamente relaxada, e para nós é um motivo de alegria, de felicidade, poder ver a irmã Rafaela lutando, batalhando e servindo ao Senhor. No ano passado ela foi batizada, e hoje ela está aqui, e eu vou deixar com ela que ela narre, né, a sua experiência com Deus, o que levou ela a tomar uma decisão realmente com Deus.
e o que mais lhe impactou na sua vida. E então, com vocês, a irmã Rafaela Almeida, em nome de Jesus. Bem-vinda, minha irmã. Amém. Deus abençoe a todos os irmãos através da internet. E para mim é muito gratificante estar aqui presente e reunido com os meus irmãos. No ano passado a gente se batizou, no dia 10 de fevereiro. Eu, o irmão Rafael, a irmã Santa e a irmã Edileuza. E foi uma grande honra para mim servir e permanecer firme. Não tem sido fácil e tenho minhas batalhas, mas luto dia após dia para permanecer firme. Sou grato também pela minha família, pela minha mãe, que sempre está lá corrigindo e repassando os conselhos vindos de Deus. Grato também pela família do pastor Márcio, pela sua esposa, que sempre está lá nos aconselhando, puxando na orelha, mas que sempre quer o nosso bem. Pelos filhos deles, que sempre repassam grandes exemplos para a gente e faz com que a gente permaneça firme na caminhada. E no dia 13 de novembro de 2023, eu tive um grande livramento. Deus me livrou do espírito da morte por desobediência minha. Eu me acidentei. Eu e duas amigas minhas, e Deus pôs a mão. Deus esteve presente, porque era para a morte, mas aqui estou eu. E no dia 10 de fevereiro eu tomei a grande decisão de me batizar e me firmar mais nos caminhos do Senhor. E, como eu disse, são lutas após lutas, mas o bom é saber que temos um Deus que está lá sempre presente, e saber também que temos um pastor que sempre nos aconselha pelo lado do bem e está lá sempre pregando a verdade pra gente. E para mim é um grande prazer servir a Deus. Foi uma das minhas melhores decisões, e por muito tempo eu estive procurando em um refúgio e só encontrei aqui. E eu quero dizer que vocês são minha família em Cristo e que sou muito feliz, muito, muito, muito feliz por servir um Deus real, um Deus verdadeiro. E desde então Deus tem feito grandes obras em nossas vidas, na vida dos meus irmãos. Tem tido grandes milagres, como minha mãe disse, a irmã Paizinha, na vida da minha irmã Manuela, do Caleb e dela. E eu só tenho a agradecer a Deus por tudo. E principalmente Deus em primeiro lugar, e por ter nos dado um pastor tão maravilhoso como o pastor Márcio. Está aqui sempre presente, mesmo distante, mas sempre dando aquele apoio de longe. E eu sei que a gente passa bastante tempo longe uns dos outros, mas sempre juntos em espírito, uma conexão muito forte que Deus tem entre a gente. E só gratidão a Deus por tudo. Agora, minha irmã, você é jovem, você tem quantos anos? 16. Você tem 16 anos. Que mensagem você daria para essa juventude, tanto rapazes como moças, não somente da mensagem, mas também certamente algum colega de você, da escola, enfim, que mensagem você daria para essa juventude em termos de avanço, de decisão para com Deus? Qual seria a sua mensagem para eles
que você transmitiria nessa noite para ele, a parte já do que você já falou. Então, qual seria a sua mensagem para essa juventude que certamente essa transmissão vai rodar o mundo por aí, mas que mensagem então você deixaria nesta noite para essa juventude que está mais além dos nossos olhos? Dizer que não há refúgio melhor. Não há, porque a vitrine do mundo é linda, linda, e os desejos carnais também. Só que o que nos conforta é saber que temos um Deus que guarda, que livra, que protege, que liberta e que sempre está lá por nós. Então, como eu disse que por muito tempo eu procurei refúgio e não encontrei no mundo, porque as coisas do mundo são passageiras. A gente vai, faz e acontece e fica na mesma solidão. E depois que eu aceitei a Cristo e venho permanecido firme nos caminhos do Senhor, não tem tido alegria melhor. Não tem. Amém. E eu quero dizer para todos os jovens espalhados pela face da terra, aos meus irmãos, que é uma das melhores decisões. E que de todas as decisões que eu já tomei na vida, eu nunca, jamais irei me arrepender de ter aceitado a Cristo. Amém, amém. E que Deus é tudo. Deus é tudo, tanto na minha vida como na vida dos meus irmãos. E que não há lá melhor do que nos braços de Cristo. Não há. E que a partir do momento que a gente toma a decisão com Cristo, não há arrependimento algum. Porque as lutas vêm, as batalhas vêm, só que Deus fala que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. E sim, o cristão tem batalhas, mas o bom é saber que a gente tem um Pai que está lá nos guiando e que sempre nos protege em cada segundo de nossas vidas. Então, dizer para vocês que na geração de hoje em que vivemos não é fácil ser um cristão, não é fácil conviver com as pessoas que não são e que por muitas vezes a gente é criticada, mas sabemos que Deus é real e que Ele é o nosso único e verdadeiro e suficiente Salvador. E é isso. Deus abençoe. Um aplauso a Jesus Cristo. E Deus te abençoe, minha irmãzinha. Amém. Senhor seja com você, te sustente cada dia mais e mantenha-se firme em nome de Jesus. Muito obrigado. Deus te abençoe. Eu vou pedir para o irmão Darlan que dá também uma mensagem aí para essa juventude aí também, em poucas palavras aí, antes de nós concluir. E então, é maravilhoso ver, irmãos, cada um de vocês firme neste caminho, viu? Então, irmão Darlan, Deus te abençoe, bem-vindo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos da live. Primeiro eu queria falar sobre como eu conheci os irmãos aqui, né? O irmão Edmar, eu cheguei no salão dele, eu já estava quase finalizando o expediente de trabalho. E aí eu falei, rapaz, vamos lá no São João da Serra para nós conhecer? Bom que eu corto meu cabelo. Aí eu cheguei naquele salão ali, no centro onde ele fica localizado. Eu olhei para aquele homem muito grosseiro, muito durão. Aí eu perguntei a ele se estava cortando cabelo. Aí eu entrei, fiquei ali observando ele, né? Mas esse homem é muito fechado. Aí eu fiquei observando a maneira como ele agia e tudo. Aí eu pensei, eu vou já evangelizar ele. Eu perguntar se ele é crente. Eu perguntei, o irmão é evangélico? Aí ele falou que era de uma mensagem, né? Sou de uma mensagem.
Aí eu falei, é a mensagem do Apocalipse 10:7, do sétimo anjo, de Apocalipse 10:7. Aí ele olhou assim para mim, ficou manso já, aí me tratou de uma forma diferente, cortou meu cabelo, nem cobrou nada. Não, irmão, também tive uma oportunidade. Também foi outra coincidência, eu não sabia que o senhor estava na cidade. E aí, por coincidência, eu passei naquele dia, passei no irmão, no salão dele, ele disse, rapaz, vamos almoçar, vai ter um pastor lá de Portugal hoje lá em casa. Então, bora. A gente anda assim no meio do mundo, às vezes com pouco dinheiro mesmo, né, com fome, e aí recebendo convite, é só o que a gente... Então, eu queria deixar uma palavra aqui para os irmãos, que está no livro de 1 Coríntios 12, versículo 12, que diz assim, irmãos, ó, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, todos temos bebido de um mesmo Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Então, nós somos a noiva de Cristo. Essa noiva ela é dividida em partículas, né? Tem os irmãos lá do Ceará, tem os irmãos aqui do São João da Serra, tem os irmãos lá de Portugal, mas todos nós somos um corpo. Amém. E o que eu observei aqui na comunidade de vocês é que havia muito amor, né? O amor dos irmãos com o pastor e tudo, um bom companheirismo, e eu vi sinceridade nos irmãos. Então, não só para os jovens, mas para todos que estão aqui. O que eu tenho a dizer é que continuem firmes, mantendo-se em oração, indo aos cultos, orando uns pelos outros, porque não é fácil. Nós estamos vivendo uma hora difícil, já é a última hora, né? Já é meia-noite. A qualquer momento, a gente pode não estar mais aqui. Então, nós temos que se preparar, porque a hora do arrebatamento, mais cedo ou mais tarde, vai chegar, irmãos. Amém. Não é sempre que nós iremos ficar aqui, só no banco aqui. A gente tem aquela fé, mas o grande dia vai chegar. Amém. E naquele grande dia, todos nós que estivemos aqui, os irmãos de longe, nós iremos se reunir nos ares, né? Estar ali junto ali, naquele corpo de Cristo. Então, que nós venhamos permanecer firmes, amando uns aos outros. Não só o amor fraternal, mas o profeta fala o amor ágape, a ponto de você dar a vida pelo seu irmão, né? Ame o seu irmão, tenha companheirismo com o seu irmão. E para os mais jovens, que, como a menina falou aqui, que é muito difícil continuar nessa mensagem, né? Devido ao que o mundo tem para oferecer, o que eu digo é que estude, lê a Bíblia, busque o Espírito Santo, pois ele é quem nos guiará em toda a verdade. Então, que Deus abençoe. Sou muito grato em conhecer o pastor Márcio. Tenho um amor para o senhor. Pouco tempo de conhecimento, mas eu me considero muito. Gosto muito dos irmãos aqui também. E é isso, pastor. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Deus te abençoe. Deus te guarde. Então, nós vamos encerrar a transmissão, mas eu quero agradecer a toda a audiência, a participação de cada irmão aqui. Olha, não há palavras para expressar em nós por tudo o que vocês fazem, o carinho, a atenção dispensada, essa ansiedade, cada vez que nós fazemos o projeto da viagem para vir, para estar cá com vocês e poder interagir com cada um de vocês, compartilhar, rir, chorar, brincar também. Eu sei que sou um homem muito sério, realmente me reconheço que sou assim, porque eu não sou muito de brincadeira, mas agradeço a Deus por cada um desses irmãos, ver o rosto de cada um deles. Você vê hoje da irmã Pazinha, vê a irmã Leonita, vê a irmã Maria Santa, e cada uma tem um rosto diferente, e assim como cada um de nós, parece que os homens são mais cara fechada, são mais sérios. Você vê assim, Bom Francisco, um pouco sério, Dilmar mais sério ainda, né? Rafael assim, mais tranquilo,
Quem mais, é? Quem mais aí? Ah, irmão Adalto, né? Irmão Adalto aí já é um pouco mais sorridente, entende? Mas essa é a variedade de Deus, né? A forma como Deus nos faz, como Deus nos tem feito. Mas todos estão realmente servindo a Deus, lutando pelo mesmo propósito que vocês aí, onde você está, a região onde você mora, o ministério que você tenha. Eu digo uma coisa para você, irmãos, amigos. Irmão, se você tem um pastor, um homem que se para pela palavra, um homem que prega esta mensagem na íntegra, e é um homem com vida vivida, cuide desse pastor. Cuide dele. Sabe por quê, irmão? Porque está tão difícil. Você vê muito hoje pregadores com prosperidade, enredado em ideologia própria, saindo fora da realidade da mensagem, pregando aquilo que o profeta não pregou, tergiversando a mesma Bíblia, formando o seu próprio império, formando o seu mesmo reino, seu mesmo feudalismo, e então você vê que na realidade a coisa está ficando difícil, pastor com família desarranjada, desequilibrada, tanta coisa. Então se você tem um homem de Deus, não importa se ele não sabe A, nem B, nem C, não importa que ele seja um camponês, mas é um homem com o Espírito Santo, é um homem zeloso da palavra, é um homem que ama essa mensagem. Olha, cuide deste homem, cuide dele, ame, respeite esse varão de Deus, porque está ficando difícil, irmão. Temos muitos oportunistas, muitos, eu posso dizer para você, esmoleiro da mensagem, né? Pessoa que anda aí pedindo esmola, vendendo o dom, entende? Vendendo o dom deles, pregando, fazendo campanhas, entende? Para poder arrecadar dinheiro para si mesmo, irmão. Então, a coisa está ficando complicada, difícil. Por isso eu digo para você, se você tem este homem chamado por Deus, cuide bem dele, ame este homem, respeite ele, porque o profeta disse algo interessante numa mensagem. Ele disse: o homem que prega esta palavra e esta mensagem na sua íntegra, jamais terá uma igreja grande. E esta é a pura verdade. Nem Jesus Cristo teve uma igreja grande. A igreja de Jesus era uma igreja pequenina, uma pequena igreja. 7 mulheres, 7 Marias, e ali 12 discípulos. Um era o diabo, um era o incrédulo, e 10 inconversos. 2 que seguiam Jesus de longe, José de Arimateia e Nicodemos. Então, para você ver que mesmo o pastor dos pastores, nem a sua igreja foi grande. Então, o irmão Brana diz na mensagem A Porta Estreita, ele disse: eu estarei surpreendido se dessa geração vão 12. Ele não está numerando uma quantidade de 12 pessoas, não é. Ele está falando em termos da situação que nós estamos vivendo. Está cada dia mais difícil. Nós vivemos numa geração, a geração de cristal, uma geração delicada, uma geração em que você tem que pregar sermão que agrade seus ouvidos, porque tudo é ofensivo. Se ofende com a palavra, se ofende com a mensagem. Então, a cada dia isso está cada dia mais difícil. E então você vê que a mesma Bíblia diz que viria o tempo em que as pessoas não suportariam a sã doutrina e amontoariam mestres, pregadores, conforme a sua concupiscência, conforme seus desejos carnais. E isso é o que você vê hoje, pregadores formando seu império, pregando já o espírito da Universal, o espírito da Mundial, o espírito dessas igrejas esmoleira entrou dentro de muitas igrejas da mensagem. Por isso eu digo para você, cuide do homem que prega esta palavra. Não importa que ele leia literatura, porque hoje nem literatura estão lendo mais, nem literatura estão citando mais. E a Bíblia, muito, poucas vezes também estão citando a mesma escritura. Então, eu tenho que agradecer a vocês, eu agradeço à igreja local, a todos os nossos preciosos irmãos, que o Senhor vos abençoe, vos prospere em todos os âmbitos, em todas as áreas, principalmente na área espiritual. Porque se você é próspero na área espiritual, tenha por certeza que o material lhe seguirá. E as bênçãos do Senhor virá sobre a sua vida. Assim que Deus vos abençoe maravilhosamente, a todos vocês que estão acompanhando essa live, essa transmissão, desde São João da Serra, no estado do Piauí. Deus vos abençoe e Deus vos guarde. Vamos orar então. Excelentíssimo Deus e Pai eterno,
depois de ouvir esses testemunhos e ouvir, nosso Deus, essas preciosas palavras de meus irmãos, também dos jovens, também, Senhor, dos casais, e ver, Senhor, as experiências que eles têm tido, a experiência que estão tendo. Meu Pai, não há palavra para expressar diante da vossa grandeza, não há forma, nosso Deus, ou palavras para dizer diante do Senhor, nosso Pai, a alegria, a satisfação, nosso Deus, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo que o Senhor fará. Pai, abençoa Jesus Cristo, esta igreja, abençoa, Senhor, os irmãos através da internet. Só o Senhor conhece as necessidades de cada um deles, protege eles em tuas asas de amor e abençoa cada um deles, Pai. Te agradeço, Jesus, por palavras de cada irmão, pela inspiração de cada um, que esses testemunhos possam, Senhor, rodar essas redes sociais, possa ir mais além das fronteiras do nosso país e possa, Senhor, alcançar o coração do eleito, o coração do predestinado, para que ele veja que Jesus Cristo ainda é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Te agradeço, Pai, por esta oportunidade. Nos dê uma noite de um bom descanso e que, se amanhã nos pertencer, traz-nos para ver a luz de um novo dia, se assim é de tua vontade, e guia nossos passos em todos os âmbitos. Em nome de Jesus, eu te agradeço para a tua honra e glória. Amém. Amém. E amém, Jesus. E amém. Nossas transmissões são através da nossa página Viminter, Visão Missionária Internacional, e também através aqui no Piauí, do Tabernáculo Visão Missionária. Então, nossas transmissões para essas duas páginas. Orem por nós, estaremos a orar por todos vocês, e não se esqueça de orar também pelo Ministério Português, lá em Portugal, o Tabernáculo Monte Sião, o Tabernáculo de Sião, em Madrid, e, enfim, ao Ministério Português, a todos os irmãos do Porto, aos irmãos de Lisboa, aos irmãos de todas as regiões, de todos os países. Deus vos abençoe maravilhosamente, uma boa noite, e amanhã teremos transmissão dedicada ao Tabernáculo. Então, se quer nos acompanhar, então sinta-se à vontade, e eu vos agradeço. Muito obrigado, uma boa noite, em nome de Jesus. Amém.